Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 12 de julho e nós vamos ler Provérbios capítulo 12. Você já sabe, Provérbios é um livro de sabedoria que traz bons ensinamentos para você ter uma vida de felicidade, sucesso, realização, conquistas. Se você aplicar os ensinamentos de Provérbios, você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida em tudo o que você fizer. Provérbios tem 31 capítulos, cada capítulo traz bons ensinamentos. Como em julho nós temos 31 dias, podemos fazer a leitura de um capítulo por dia. E você que nunca leu Provérbios pode aplicar a leitura de Provérbios todos os meses, fazendo anotações todos os dias daquilo que você entendeu que naquele capítulo falou com você que você precisa melhorar. Fazendo isso todos os meses como uma rotina, você vai se aperfeiçoar e vai colher resultados dessa dedicação. Então, nesse mês de julho, nós estamos lendo a Bíblia na versão da NTLH, que significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A NTLH, ela traz a nova tradução na linguagem de hoje, que permite que você tenha uma linguagem de hoje, como o próprio nome diz, linguagem atual, que permite que você entenda a Bíblia de maneira mais fácil. Então, se você já tentou ler a Bíblia e achou muito difícil, procure ler nessa versão, na nova tradução na linguagem de hoje. Então, vamos ver Provérbios 12 hoje. Verso 1. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Como que você age quando uma pessoa faz uma correção em você? Você aceita a correção? Você pensa, reflete, procura melhorar ou você fica com raiva da pessoa? Se você fica com raiva da pessoa, você não cresce. Agora, se você recebe a crítica e melhora, aperfeiçoa aquilo que você está fazendo, você vai crescer. Até a crítica que você recebe de um inimigo pode favorecer você. Quando o inimigo critica você, ele pode apontar para você fraquezas, falhas, arestas, coisas que ele está te criticando com o propósito de destruir você. Mas você pode pegar aquela pedra e construir uma escada para você crescer. Agora o verso 2. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Deus está no céu, ele vê tudo o que você faz. Se você planta uma semente de maçã, você vê que não dá só uma maçã, dá muitas maçãs. Da mesma forma, quando você planta sementes do bem, você vai ter uma grande colheita. Mas, se você plantar uma semente do mal, você também recebe uma grande colheita de coisas ruins. Pode ser que você plante uma coisa errada e que dê um resultado bom num primeiro momento. As pessoas que se envolvem com furto, roubo, com crimes, num primeiro momento parece que elas levaram vantagem. Elas conseguem pegar o objeto que elas queriam pegar. Mas depois, quando elas são descobertas pela justiça, elas colhem muitos anos de processo e de prisão. Então, você faça sempre a coisa certa, porque por mais que você pense que o resultado não virá, o resultado virá. O interessante é que quando você planta uma semente do mal, o resultado você colhe já na hora, o resultado que parece bom, mas o resultado amargo vem depois. Quando você planta as sementes do bem, é o contrário. Você planta a semente do bem, e a semente do bem, num primeiro momento, parece que não vai dar resultado, porque a semente do bem, ela entra na terra e ela precisa germinar e criar raiz. Mas depois que ela desceu e formou a raiz, aí ela vem e te dá um grande benefício. Você percebe que você cuida do seu filho e você vê depois no longo prazo
que todas as sementes que você lançou trouxeram um resultado num filho que segue a Deus, que segue os bons caminhos. Você começa um negócio, uma empresa, e você, no princípio, tem que colocar bastante esforço, bastante dedicação, bastante atenção, bastante cuidado com o caixa, bastante escolha certa de quem são os colaboradores. Então, quando você planta as sementes do bem, parece que não vai brotar, mas é que ela cria a raiz primeiro, para depois dar o resultado. Agora, a semente do mal, ela é o contrário. Ela parece que trouxe benefício, mas depois vai trazer um resultado amargo. Então, nunca vá para o caminho do mal. O resultado ruim vai vir em grande escala. Da mesma forma que uma semente traz muitos frutos, aquilo que você planta vai trazer muitos frutos. Agora, claro que não é nem tudo é assim. Quando uma pessoa planeja o mal, por exemplo, trata mal a esposa, trata mal o filho, trata mal o colaborador, o resultado se vê na hora. Quando você trata bem uma pessoa, o resultado também se vê na hora. Então, a depender do assunto, você pode colher o mal e o bem na hora. O tratamento com as pessoas é assim. Você trata mal e as pessoas já devolvem o mal. Você trata bem e as pessoas já devolvem o bem. Agora, quando uma pessoa trata você mal e você quer plantar na pessoa uma transformação, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho. Aí você precisa ter paciência e receber a palavra ruim e dar uma palavra boa em cima. E ficar regando com palavra boa, palavra boa, palavra boa, até que a pessoa percebe. Eu vou lá com uma palavra, com uma patada, mas a pessoa sempre me traz uma palavra de conforto, de apoio, de transformação para mim. E aí a pessoa começa a ser transformada, mas isso leva um tempo. Então, aqui o verso 2, o Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Vale a pena você plantar a semente do bem. Tem coisas que você vai plantar e não vão brotar na hora, mas tenha certeza que a semente do bem sempre vai produzir o seu resultado, assim como também a semente do mal sempre vai trazer o seu resultado. Verso 3: Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Se você faz tudo de maneira correta, paga os impostos, paga os seus colaboradores, faz tudo de maneira correta, não tem como ser abalado. Agora, quem pratica a maldade não tem segurança. Se você é fiel no seu relacionamento, se você é fiel no seu casamento, você sabe que você fez a coisa certa. E que, no que depender de você, o seu casamento, o seu relacionamento está de pé. Então, quem é honesto não é abalado. Verso 4: A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. O verso fala da esposa, mas o bom esposo também é o orgulho da esposa. E agora o mau marido, o mau esposo também é a vergonha da sua esposa. Então aqui no verso 4, ele está alertando: com quem, você que é solteiro, você que é solteira, com quem você está conversando? Com quem você quem você está buscando para ter um relacionamento sério, um relacionamento, um matrimônio? Procure uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que tem Deus em primeiro lugar, acima de tudo na sua vida. Uma pessoa que teme ao Senhor, ela sabe a importância do respeito ao cônjuge, ao marido e à esposa. Mas procure uma pessoa, não uma pessoa que frequenta a igreja. Às vezes você pensa, então vou procurar uma pessoa da igreja. Nem todas as pessoas que vão na igreja temem ao Senhor. Você vai perceber que a pessoa teme ao Senhor no seu comportamento. Você vai ver se a pessoa respeita os pais, se a pessoa respeita você, se a pessoa tem por hábito a leitura da palavra, tem uma vida de oração, tem uma vida que prioriza
a fazer a vontade de Deus. Então não basta a pessoa ir na igreja, a pessoa precisa ter um comprometimento com Deus. Agora o verso 5. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. Verso 5. Você sabe que a pessoa é honesta pelo comportamento dela. Se ela vive mentindo, ela vive falando, enganei o fulano, enganei o cicrano. Fique longe dessas pessoas. Quem engana vai enganar você também. Vive enganando os outros e vai ter uma hora que vai enganar você. Verso 6. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Quais são as palavras que você usa? Você usa palavras que edificam, palavras corretas, palavras que salvam as pessoas ou palavras que levam os outros para uma armadilha mortal? E quem são as pessoas que andam com você? São pessoas que são corretas, que usam palavras que socorrem você, que ajudam você, que fortalecem você? Ou são palavras que ficam criticando você, diminuindo você, menosprezando o seu trabalho, seus esforços, dizendo que o que você faz nunca é suficiente? Fique longe dessas pessoas que ficam diminuindo você, que ficam procurando humilhar você. Não ande perto dessas pessoas. Tem pessoas que elas andam com pessoas que fazem isso e elas continuam com essas pessoas. Se você tem alguma pessoa que faz isso com você, não aceite, fique longe. Agora, é diferente se a pessoa fala uma coisa que fere você, que machuca você, mas que é para o seu bem. Veja se avalie o que a pessoa disse. Se o que a pessoa disse ajuda você a corrigir uma coisa errada e te leva depois a um crescimento, então aceite a crítica. Como nós lemos no verso 1, aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Agora o verso 7, os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Então uma pessoa que pratica o mal corre o risco de perder a sua família. Pessoas que se envolvem com coisas erradas acabam perdendo a sua família. Agora, a família do homem correto permanecerá. Quem faz tudo corretamente não tem o que temer. Verso 8. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. Quem tem compreensão aqui significa quem tem entendimento, quem tem sabedoria, recebe elogios. Mas quem tem coração perverso, quem só faz o mal para o próximo, é desprezado. O verso 9. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. O verso 9 fala sobre aparências. Tem pessoas que compram roupas de marca, fazem financiamentos de carro, fazem financiamentos de coisas que não podem pagar e depois escondem as dificuldades que estão passando. Agora, uma pessoa comum, ela vive a sua vida com tranquilidade, com paz. Verso 10. Os bons, e esse versículo 9 traz uma reflexão. Você precisa da aprovação dos outros? Você vive em razão, em função dos outros? Se alguém diz ou critica você pelo que você está usando, por aquilo que você tem, então essa pessoa não pode mais andar com você. Você não pode viver a sua vida para agradar os outros. Você tem que viver a vida que você construiu e estabeleceu para você conforme os seus planos, conforme os seus projetos. Agora o verso 10. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Então, os bons são tão bons que cuidam de tudo e também cuidam bem dos seus animais. Agora, o coração dos maus é cruel. O coração dos maus faz o mal para
todas as pessoas à sua volta. Verso 11. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. O verso 11. Como que você tem administrado o seu tempo? Você usa o seu tempo em rede social vendo a vida dos outros? Você gasta o seu tempo olhando e falando a respeito da vida dos outros? Tem gente que gasta o dia inteiro falando a respeito da vida dos outros. Mas quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. Então use o tempo para construir coisas. Use o tempo para pensar apenas em você. Isso não é egoísmo. Essa é a missão que Deus deu para nós. Que cada um de nós cumpra o seu propósito. Gaste o tempo se aperfeiçoando, crescendo, aprendendo. Verso 12. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes, fazendo bem. Então os perversos veem os outros que fazem coisas erradas e querem encontrar uma forma de ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Os perversos. Mas os bons continuam firmes, fazendo bem. Esse verso 12 está dizendo que se você conhece uma pessoa que se inclina para o mal, fique longe dela. Ela vai querer fazer o mal. Agora os bons continuam firmes, fazendo bem. Ande com as pessoas que continuam firmes, fazendo bem, para que você também continue firme fazendo bem. Nós somos influenciados pelos nossos ambientes. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Então uma pessoa pode ser boa, mas se ela fica muito tempo andando com pessoas corrompidas, com o passar do tempo, ela vai sendo influenciada e vai considerando normal aquilo, até que ela acaba se corrompendo. Então não ande com pessoas tortas, erradas. Se você precisa dar um conselho, dá o conselho, fala para a pessoa, dá o treinamento para a pessoa e aí é com a pessoa, se ela quer ou não seguir aquele treinamento que você deu. Verso 13. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Então os maus fazem a coisa errada e caem nas armadilhas das suas próprias palavras. Os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Quem resolve fazer a coisa certa vai consertando, vai corrigindo, vai melhorando e consegue sair e resolver as dificuldades. 14. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Lei da semeadura. O que você fala, o que você faz é o que você receberá. Então plante sementes boas. 15. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Mais um versículo que fala sobre receber, aceitar os conselhos. O sábio recebe, ele aceita os conselhos, avalia as críticas, corrige e melhora. 16. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Então, o tolo fica com raiva, fica com mágoa, fica com ódio. O tolo até parte para a via de fato, até agride a pessoa que ofende ele. Agora, quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quem é prudente deixa passar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Se a pessoa que te ofende é um tolo, é uma tola, para que ouvir a pessoa? Deixe a pessoa falando sozinha. Quando um não quer brigar, não tem como existir briga. Fuja, corra, saia da briga. Muitas pessoas morrem porque se envolvem em brigas. Quantas pessoas perdem a vida porque se meteram numa briga? Alguém provocou com uma palavra e a pessoa foi lá tirar satisfação e morreu. Então, não é brincadeira isso. Isso é algo muito sério. Ser uma pessoa que se ofende muito facilmente pode levar uma pessoa a morrer antes do tempo. Verso 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça.
Então, quem mente produz injustiça. Versículo 18. As palavras do falador, aqui no 17, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham nessas grandes corporações que mentem a respeito de um colega de trabalho. E elas acabam produzindo o quê? Injustiça. Tem pessoas que trabalham e de repente recebem a injustiça pela mentira de pessoas que inventam coisas. Por isso que quando você está numa determinada empresa, você precisa prestar atenção no seu ambiente de trabalho. Você precisa se posicionar. Sempre que você cria uma ideia nova, que você tem uma ideia nova, você tem que dizer para o seu superior: olha, vamos fazer isso. Você não pode ter vergonha, não pode ser tímido, não pode ser tímida de falar a respeito das suas ideias. Porque você precisa conversar com as pessoas, perceber como elas são, para que você possa assumir um bom posicionamento. Pessoas que ficam isoladas, que fazem o seu trabalho, mas não falam daquilo que estão fazendo, podem sofrer injustiças. E muitas pessoas boas sofrem injustiças por serem pessoas boas que não querem falar, que não querem mostrar que estão dando novas ideias, trazendo resultados. Então, se posicione. Não tenha vergonha de você dizer aquilo que você está fazendo que está no caminho certo. Verso 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. O falador fala demais e fala pelos cotovelos, fala além do que deveria falar. Essas pessoas que falam demais sem pensar ferem as outras, mas as palavras do sábio podem curar. O sábio é aquele que mede as suas palavras, é aquele que procura dizer palavras que edificam. 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. A mentira sempre acaba sendo descoberta. Então é melhor falar a verdade e enfrentar as consequências da verdade. 20. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Verso 21. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Voltando no 20, quem planeja o mal acaba mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. É bom quando você faz o bem ao próximo. Você recebe o benefício. Existem pesquisas na medicina que falam que fazer o bem ao próximo faz bem para nós. Agora o verso 21. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Os honestos não sofrem o que é ruim, porque quem faz o que é certo sempre pode andar de cabeça erguida, sem preocupação nenhuma. Agora, os maus só encontram dificuldades porque eles enganam os outros, então eles têm que ficar inventando mentiras para justificar os seus erros. 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Deus detesta os mentirosos porque toda pessoa que mente vai praticar uma injustiça e vai levar os outros a um erro, a um engano. A pessoa traz uma palavra mentirosa, ela está enganando o próximo. Ela traz uma palavra mentirosa, ela traz o prejuízo, a injustiça contra alguém. 23. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Então a pessoa prudente, ela pensa no que vai falar e quando ela fala para edificar. E ela só fala quando realmente ela percebe que vai produzir uma mudança que vai valer a pena. Agora os tolos falam o tempo todo apenas tolices. 24. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. 25. Aqui no 24. O homem esforçado mandará nos outros, aquele que estuda, aquele que se dedica, aquele que busca saber bem a respeito do que está fazendo,
vai ser o que vai liderar. O preguiçoso, que não faz o que tem que ser feito, não faz o treinamento, o estudo, não busca sabedoria, se tornará escravo. 25. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Então, as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Você deixa a preocupação roubar a sua felicidade? O que você vai conseguir com a preocupação? Melhor do que você ficar preocupado, preocupada, ocupado antecipadamente, pré-ocupado, ocupado antecipadamente com o futuro, é melhor você fazer o máximo que você pode agora. É melhor você pensar assim: tudo bem, eu tenho essa preocupação com o futuro, mas o futuro não está no meu controle. Mas o que eu faço agora no presente está no meu controle. E se eu fizer o que é correto agora, no presente, no futuro, essa preocupação vai ser resolvida. Então, ao invés de ficar ansioso, ansiosa com o futuro, pense: eu não tenho controle sobre o futuro. Na verdade, nós temos o controle do futuro naquilo que nós fazemos agora. Então, pense assim: eu vou fazer o que tem que ser feito agora. Então, eu quero uma colheita. Então, eu vou plantar as sementes agora. E invista o seu tempo no agora, com fé. Eu estou fazendo a coisa certa agora e eu tenho certeza que eu não preciso me preocupar com o futuro, porque eu estou plantando o que é certo agora. E o futuro vai trazer o resultado do que eu estou plantando agora. Então olhe para o agora, não para o futuro, para o que ocupa sua mente no futuro. Pense no agora, o que eu posso fazer agora para mudar a rota dessa preocupação. 26. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. Então, quem você é? Você é o guia das pessoas ao seu redor ou você é aquele que se perde? Pense, você pode ser uma pessoa que guia as outras? Como que você está na sua casa? Você está sabendo o que falar, sabendo como administrar o seu tempo, aceitando as correções e procurando se aperfeiçoar e melhorar para ser um guia para as pessoas à sua volta? Ou você está sendo mal? Mal é uma pessoa que é tola, uma pessoa que caminha para o lado mal, que se ofende, que se magoa, que responde, que não quer aprender, que rebate todo mundo que fala alguma coisa para você. Verso 27. O preguiçoso não consegue o que deseja. Ele só deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. Agora o 28. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Busque a honradez. Busque ser uma pessoa honrada, uma pessoa que recebe conselhos, uma pessoa que não se magoa facilmente, uma pessoa que quando alguém fala uma palavra negativa, pesada, ruim para você, é porque essa pessoa está precisando de tratamento. Essa pessoa está precisando receber a cura para a alma dela, porque a pessoa fala aquilo que ela tem cheio no coração. Se a pessoa está falando palavras negativas e ruins, ela está cheia disso no coração dela. Mas você que está lendo Provérbios não pode se deixar carregar pro lado de ficar ofendido, ofendida facilmente. Você tem que ser aquela pessoa que quando recebe uma ofensa entende: essa pessoa está doente, ela precisa receber tratamento, ela precisa receber a cura para a alma dela. Então, eu não tenho que me ofender ou me deixar afetar pelo que ela está fazendo, porque ela está doente. Então, como eu faço para ajudar essa pessoa? Se é que essa pessoa recebe algum conselho. Se a pessoa não recebe conselho, o melhor é deixar a pessoa no canto dela. Agora, como enfrentar isso dentro de casa? Quando é o marido, quando é a esposa que está agindo de maneira agressiva porque
aconteceu alguma coisa no trabalho dele, aconteceu uma coisa no trabalho dela, alguma coisa na família dele, alguma coisa na família dela. É preciso ter um diálogo diário, dizendo, você precisa passar por cima disso, sabendo que isso não vai durar para sempre. É preciso lembrar o marido e a esposa de que vocês são casados e têm um relacionamento a cuidar. Então, o caminho, e com relação à preguiça, aqueles que não querem aprender, que não querem crescer, acabam caindo na desgraça. Essa é a leitura de Provérbios 12, que você possa fazer algumas anotações em um caderno. Abra um caderno de crescimento pessoal e vá anotando o que melhorar e procure pensar o que eu posso fazer para melhorar isso e corrigir aquilo que está me prejudicando. Com esse compromisso, você cresce no relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas, você cresce e colhe os resultados, os benefícios de estudar provérbios. Que Deus abençoe a sua vida. O que você precisa melhorar hoje? Está vendo muita rede social dos outros? Então pare de ver a rede social dos outros e comece a construir a sua história. Comece a construir os seus relacionamentos, a construir o seu relacionamento com Deus, a construir uma pessoa melhor, uma pessoa que tem sabedoria, que tem novos resultados, que você receba novos resultados. Eu declaro que, por Deus, você vai ter novos resultados. A sua vida vai mudar, melhorar. E você vai olhar para você mesmo, para você mesma daqui a um tempo e não vai se reconhecer. Você vai dizer como a palavra de Deus, a leitura de Provérbios me ajudou e me socorreu e me tornou uma pessoa melhor. Que seja dessa forma, para a glória de Deus e para a sua própria felicidade, alegria e para a felicidade e alegria das pessoas à sua volta. Deus abençoe grandemente, continue estudando Provérbios e anotando o que você pode melhorar. Deus abençoe o seu dia grandemente. E agora eu quero fazer um convite para você que ouviu essa mensagem, mas ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que morresse na cruz, para que pelo seu sangue, ele que foi um homem, o único justo, morresse pela humanidade. Então, toda pessoa que aceita Jesus recebe o perdão dos seus pecados, porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele deu a vida dele para recebermos o perdão dos nossos pecados. E quando você faz essa oração que está aqui na tela, a oração de confissão, você está confessando que reconhece que tem pecados e que precisa de Jesus, que você quer chegar até Deus. Então, faça a oração que está aqui nessa tela. Pause o vídeo e faça essa oração. Nessa oração você vai dizer que você recebe Jesus como seu Senhor, como seu líder e como seu único Salvador, aquele que morreu e deu a vida para que você pudesse receber o perdão dos pecados. Você vai pedir para receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Espírito de Deus em você, para te ajudar e te guiar até o céu, e você vai pedir para anotar, para escrever o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu, que tem o registro dos filhos, das filhas de Deus. Toda pessoa que recebe Jesus recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus, e tem o seu nome anotado, registrado no livro da vida que está no céu. Então, faça essa oração. Pause o vídeo, faça essa oração, entregue a sua vida para Jesus e se torne um filho, uma filha de Deus. Depois, procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e participe das reuniões dessa igreja. Uma igreja que ensina que somente Jesus merece receber todas as suas orações.
Você não precisa de nenhum santo, imagem, nenhum amuleto. Jesus morreu e ele está à direita de Deus. Ore somente para Jesus. Ele vai ouvir as suas orações, vai interceder junto ao Pai e vai trazer as bênçãos que você espera na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Faça essa oração. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, algum ponto da palavra que hoje você meditou aqui comigo, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também seja alcançada para Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e graças a Deus. Amém.